Senhor te use poderosamente nas nossas vidas, que Ele esteja com você, que seja a palavra dEle através do seu falar e não do seu coração. Amém, igreja? Estenda sua mão para o Pedro nesse momento, nós vamos orar. Deus, usa teu filho. Usa, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos, para direcionar, para confortar, para ser, ó Pai, atalaia no nosso meio. Usa o teu filho, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, pois tu chamou e tu trouxe. Que o Senhor use com poder e glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Fica à vontade. A paz do Senhor, igreja, amém? Tem uma igreja feliz aqui essa noite? Quero dizer uma coisa, você escolheu o melhor lugar para estar, na casa do Senhor. E hoje nós vamos ouvir aqui um texto muito legal. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler apenas o verso 12. 1 Timóteo, capítulo 1, apenas o verso 12. Vai passar aqui? Tá ótimo, vai ser projetado, glória a Deus. Enquanto você vai aí se acomodando, abrindo sua Bíblia, olhando agora aqui para a projeção, de fato, os nossos passos aqui não se encontram só nesse momento que eu estou aqui essa noite, né? Eu estava lá no interior de São Paulo e eu olho para o meu amigo João na mesa, olho assim para ele e falo: João, você está solteiro? Aí João diz: estou. Aí eu: tá bom. Aí eu rapidamente pensei aqui, veio na minha mente uma mulher de Deus, eu falei bem assim: pois tenho aqui uma mulher de Deus para te apresentar, e já logo passei o Instagram, e já logo comecei a orar ali, e agora vocês estão vendo a bênção aí do lado dele. Glória a Deus, né, gente? Olha como é que o Senhor é bom. Glória a Deus. Todo mundo encontrou aí? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Eu vou me apresentar depois. Primeiramente, nós vamos conhecer e entender o que o Senhor tem a falar conosco através desse texto. Diz o seguinte a palavra do Senhor: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos o Senhor pelo privilégio de estarmos aqui esta noite. E obrigado, Senhor, porque nós temos esse momento aqui para louvar e agradecer o teu santo nome. E agora, através da tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração. Que o nosso coração, a nossa mente esteja aberta, meu Pai, e que a tua palavra faça morada em nós. É assim que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, diante de nós está um texto, um dos versículos para mim, dos melhores da Bíblia. Paulo, apóstolo de Jesus, está agora aqui, agradecendo a Deus, através de uma declaração, através de uma bendita palavra, entregando ao Senhor o devido agradecimento por Deus ter o designado para o ministério. Homem esse, meus irmãos, que antes de todas essas bênçãos que ele estava vivendo, ele era um perseguidor da igreja de Deus. Ele era aquele que então matava, ele então era aquele que perseguia, que acorrentava, que fazia as pessoas que levavam o bem direto para a morte. Esse homem, meus irmãos, que vivia talvez uma vida das mais horrendas possíveis, com as mãos banhadas de sangue, uma impiedade tamanha. A Bíblia descreve em Atos como Paulo sendo um touro, difícil de segurar, alguém então que não tinha jeito, ia à frente e não parava. Mas há então um momento que esse homem tem um encontro com aquele que é o nosso Deus, Cristo Jesus, um encontro transformador. Encontro esse, meus irmãos, que há uma mudança pontual na sua vida. De um perseguidor, ele passa agora para um anunciador do Evangelho.
Alguém que vivia, então, matando, leva agora a palavra que produz vida. Esse é o Paulo que está diante de nós agora, agradecendo a Deus por ter o designado no ministério. Era um homem que a Bíblia também descreve em Atos, que vivia com escamas nos olhos. E agora essas escamas caíram, e ele agora enxerga um caminho com Jesus. Sabe o que eu vejo neste texto e na história de Paulo? Um homem, meus irmãos, que foi chamado pelo Senhor. Um homem que a partir de agora, a partir desse momento transformador que ele viveu, agora anuncia o poderoso Evangelho de Jesus. O tema da mensagem dessa noite diz o seguinte: sim, somos vocacionados. Eu não sei se você sabia disso, mas você é um vocacionado do Senhor. Você é uma pessoa que o Senhor tem algo para fazer através da sua vida. Ou você acha que você está nesse mundo aqui, caminhando todos os anos da sua vida, vivendo só pelo que você quer? Não. Existem coisas maiores e o que o Senhor quer fazer através da sua vida é te usar. Por isso que sempre tem uma pergunta rondando a vida dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, até mesmo dos idosos. Qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? O que o Senhor quer que eu faça? Nós ficamos sempre com essa pergunta dentro de nós. Nós queremos ser úteis nessa vida. A partir do momento que nós começamos uma caminhada com Jesus, que nós começamos a viver aqui na casa do Senhor, a gente não aguenta mais ficar sentado, a gente quer fazer alguma coisa. E se você não está querendo fazer nada, tem um problema aí. Precisa analisar. Porque quando nós estamos caminhando com Jesus, meus irmãos, nós queremos ser úteis. Queremos encontrar o nosso sentido. E a partir disso, quando nós temos essa pergunta dentro de nós, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele responde. Porque quando nós falamos sobre vontade de Deus, o nosso Senhor já pensava em mim, já pensava em você. Porque Deus, Ele tem uma vontade. E eu gosto de separar em duas. Você sabe quais são? A vontade de Deus para todos e uma vontade de Deus específica para cada pessoa. A vontade de Deus para todos, eu destaco um texto que Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo 4,2, diz o seguinte, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem no pleno conhecimento da sua verdade. Deus deseja que todos sejam salvos. Não é esse Deus que cria, Ele quer que a sua criação seja destruída, mesmo Ele sabendo que muitos vão entrar por caminho errado e acabarão, talvez, no final da sua vida, não herdando a coroa da vida. Outra vontade de Deus para todos está lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a vontade que Deus tem para mim, para você, para toda a igreja na face da terra. Mas existe uma vontade singular do Senhor, específica, que muda de pessoa para pessoa, aonde Deus tem algo para a sua vida. E eu provo isso. Salmo 139 de Davi, o que é que diz lá? Diz que os dias de Davi já eram escritos pelo Senhor antes mesmo da sua formação. Ou seja, Deus já tinha planos para a vida de Davi, Deus tinha sonhos para a vida de Davi, Deus tinha então para aquele homem coisas grandiosas para a vida dele. Existe uma vontade de Deus específica para mim e para você, singular, algo que nos difere. Por isso nós somos diferentes. Esse é o corpo do Senhor. Se tivesse todo mundo fazendo a mesma coisa, não ia dar certo, né? Gente demais fazendo uma coisa só, não presta. Cada um tem o seu lugar. E falo isso através de outra passagem, essa das muitas lindas passagens que Jesus, então, através dos evangelhos, contam. No momento onde Jesus está diante daquele endemoniado gadareno. Algumas traduções vão falar Geraseno e muitas outras palavras, eu conheço como endemoniado gadareno. E esse homem, então, vivia um atormento na sua vida, uma legião de demônios. E há um momento que ele encontra o Jesus transformador.
Jesus esse que quando nós entramos no caminho dele, nós não saímos igual. E quando ele encontra aquele homem é liberto de todos os seus demônios. E a partir disso, a felicidade dele era tamanha de ver ele agora liberto daquilo que o aprisionava. Ele chega diante de Jesus: Jesus, eu quero segui-lo. E Jesus diz: não, vai e anuncia para a tua terra. Por que esse homem não seguiu Jesus como os outros discípulos? Jesus tinha um plano para a vida daquele homem. Sabia que aquele homem seria muito útil compartilhando a sua transformação para as pessoas que o rodeavam. Ou seja, meus irmãos, Deus tem uma vontade específica para nós. Deus tem uma vontade para mim e para você. Às vezes é para ir para longe, às vezes é para ficar por perto, às vezes é para fazer coisa A e coisa B. Deus quer nos usar através dos nossos dons e talentos. Ele quer que nós sejamos aqueles que vão anunciar a sua vontade. Por que eu falei que sim, nós somos vocacionados? Porque nós temos dons e talentos, meus irmãos. Nós somos pessoas aqui, cada um com habilidades diferentes. Cada pessoa que vai ter uma formação diferente na vida, que trabalha com alguma coisa diferente. Seja do enfermeiro ao dentista, seja do médico ao farmacêutico, seja do professor à cozinheira, seja quem for, você é um vocacionado de Deus no lugar onde você está. Porque Deus quer te usar naquele lugar para que você seja canal de bênção para pessoas. Só assim, meus irmãos, nós vamos trazer mais pessoas para a casa de Deus. Através desses lugares onde nós podemos compartilhar o que Jesus fez através da nossa vida. Quando Ele nos transformou, naquele lugar, nós somos bênção. Paulo era esse homem que viveu a transformação do Senhor. E agora, aonde vai, não compartilha as bênçãos do Senhor? É isso que o Senhor quer para mim e para você. Por isso que o Senhor encheu essa igreja de dons e talentos diferentes. Para onde você estiver, você fazer a diferença. E agora você me pergunta: tá bom, Pedro, eu sabendo que eu sou um vocacionado, entendendo então que eu posso fazer a diferença onde eu estou, com os meus dons e talentos, com o que eu sei, como é que eu entendo isso? Primeiro, é gerado um querer de Deus dentro do nosso coração, depois, um realizar do Senhor. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, deixa eu abrir aqui, pode ser projetado? Filipenses, capítulo 2, verso 13, podemos ler juntos aqui? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, não é à toa que algo começa a queimar no seu coração quando você menos espera. Há um querer de Deus que é gerado dentro do nosso coração. Aonde o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz que o próprio Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ou seja, é o Espírito Santo do Senhor que gera em nosso coração essa vontade para então servirmos a Deus e sermos bênção aonde nós formos. É gerado esse querer dentro de nós para vivermos um realizar do Senhor. Por isso, muitas das vezes, algo começa a queimar dentro do nosso coração, a gente não entende. É Deus colocando dentro de você uma chama para você fazer, então, a diferença, levar o Evangelho em Cristo Jesus. E eu separei para nós entendermos tudo isso em 3 partes. A primeira é o seguinte: precisamos entender que ter um relacionamento com Deus é uma das melhores coisas que nós podemos viver. Sabe o seguinte? A certeza do nosso chamado é a vivência de todos os dias na presença do Senhor. Nós só vamos entender, meu irmão e minha irmã, o nosso chamado, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração,
quando nós estamos na presença de Deus. Não há caminho fácil, não há atalhos para nós encontrarmos, então, entendermos o que o Senhor quer para nós. É quando nós estamos na presença de Deus, é quando nós temos relacionamento com o Espírito Santo do Senhor, e assim conseguimos ouvir a sua voz. Às vezes o Senhor está falando com você, mas está aquela voz tão baixinha. Você está se preocupando demais com as coisas de fora e não consegue ouvir a voz do Senhor. Para saber diferenciar, para saber discernir, precisa de relacionamento. E esse querer é gerado dentro do nosso coração. Existem muitos homens na Bíblia que viveram esse querer que foi gerado dentro do seu coração e depois viveram realizar do Senhor. Falo sobre Davi. Davi, então, quando ia levar os presentes aos seus irmãos que estavam na guerra, recebe-os e começa a perguntar para ele, como é que está? Como é que é essa situação que vocês estão vivendo? Como é que está aquela guerra em meio àquele lugar? Era gerado dentro do coração daquele pequeno Davi, uma vontade que depois nós podemos ver o realizar. Davi se torna um dos reis que mais conquistou terra em nome do Senhor. Outro querer que é gerado dentro do coração é dentro do jovem Gideão. Gideão vê o seu ambiente, todas as bênçãos ali que os seus antepassados viveram, e ele não estava vivendo, ele interroga o anjo dizendo, do que é feito as bênçãos que meus antepassados viveram? Por que eu não estou vivendo mais? Porque nós não estamos vivendo a glória do Senhor nesse tempo? É um homem que está sendo gerado dentro do coração dele, um querer de fazer a diferença no seu tempo. Mas só acontece quando nós temos um relacionamento com o Senhor. Às vezes nós estamos há tanto tempo ouvindo todo mundo, menos Deus. E nessa hora, nós acabamos deixando de passar o nosso tempo. E, meus irmãos, o tempo, ele não volta. Nós estamos aqui de uma corrida até o dia em que nós vamos morrer ou que o Senhor vem nos buscar. E aí, quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós vamos perdendo as oportunidades do quanto que Ele quer fazer através da nossa vida. Por isso, é importante então nós questionarmos desejos antigos. Eu conto uma história para vocês que havia uma irmã em que ela falava que no coração dela ardeu a vida toda para cuidar de crianças. E ela tinha essa vontade, ela queria cuidar então dessas crianças, queria se dedicar à igreja, queria então estar dentro da escola dominical, queria então abençoar a vida desses pequenos, mas por medo, por talvez aquela insegurança, por não saber se era e não era, passou a vida toda escondida. E aí quando a gente olha para trás, percebe tanto de tempo que a gente perdeu. Olha, se você não está ouvindo a voz do Senhor, se você não está entendendo nada, é melhor que você faça alguma coisa do que não fazer nada. É melhor quando nós nos levantamos e começamos a servir dentro da casa do Senhor, porque assim o Senhor começa a falar conosco. Aquele coração que estava então sendo um coração de pedra começa a ser desmanchado no serviço ao Rei, para entender então o que o Senhor quer para a nossa vida. Por isso, revisite seu coração essa noite. Sabe aquilo que o Senhor estava falando com você há tanto tempo? E que você deixa passar, talvez, pelas questões da vida, a correria, o medo. O Senhor quer falar com você essa noite. Precisamos agir. A igreja do Senhor não será vencida. A igreja do Senhor, ela avança, a igreja do Senhor, ela permanece, e a igreja do Senhor precisa de pessoas que façam, que agem, que vivam as coisas de Deus. Por isso, revisite seu coração essa noite. E é por isso que nós temos, então, dons e talentos diversos, porque aí você faz uma coisa, você faz outra, e assim nós vamos ver uma igreja forte, vivendo tudo que o Senhor tem sonhado. A segunda coisa, meus irmãos, nós precisamos entender, como vocacionados, como daqueles que vão ser chamados pelo Senhor essa noite, diz o seguinte: às vezes nós precisamos sair da nossa tenda. Para nós vivermos as coisas que o Senhor tem para nós, obrigado.
para vivermos então os sonhos, o desejo que Deus tem para o nosso coração, às vezes nós vamos precisar sair da nossa tenda. Às vezes nós precisamos, meus irmãos, dar passos de fé muito grandes. Eu vejo a história de Abraão e fico impressionado. Será que não existia ansiedade na vida desse homem, não? Fala assim, saia da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Eu ficaria doido. Falei assim, como assim, Senhor? Você vai me levar para um lugar que eu nem sei onde é, nem sei como é. Mas às vezes nós vamos precisar dar passos de fé. Para vivermos a vontade do Senhor, nós vamos precisar sair da nossa tenda. Nós vamos precisar sair daquilo que nos acomoda, daquele canto que é bom, que é agradável. Para vivermos a vontade do Senhor, meus irmãos, nós vamos precisar sair de onde nós estamos. Às vezes nós vamos precisar abdicar daquele feriado que nós gostaríamos tanto de estar descansando em casa, mas a gente vem para a igreja porque a gente quer fazer a vontade do Senhor. Deu aquele sábado ensolarado, é praia, não, serviço do rei. Eu sei que é difícil porque nessas horas nós queremos viver as coisas que nos faz bem, que é bom para nós. Mas nós precisamos sair daquilo que nos acomoda. Porque aquilo que acomoda vai deixando você acreditar que aquilo é o melhor lugar. Mas o melhor lugar é quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar melhor para você estar, meu irmão e minha irmã, quando nós estamos com o Senhor, seja no problema, seja nas dificuldades, seja no momento feliz, seja onde for, quando nós estamos com Jesus, meus irmãos, nós estamos no melhor lugar. Eu olho para aqueles discípulos em meio à tempestade, e Jesus vai adiante deles, caminhando sobre as águas, e mostra para eles que aquele lugar, onde era um lugar ali que causava pânico para eles, virou um lugar de paz, porque eles estavam com Jesus. E como vocacionados, às vezes o que Deus está querendo fazer através da sua vida é você ir para longe, fazer uma faculdade, porque através daquilo que o Senhor está gerando no seu coração, de ser um bom profissional na sua área, Ele quer abençoar vidas. Ele quer usar os seus dons e talentos para que você, então, alcance mais pessoas. É do professor, é do dentista, é da farmacêutica, é da enfermeira, das enfermeiras aqui, é de tantos irmãos e irmãs que estão aqui essa noite, que através daquilo que o Senhor tem dado a você, pode viver coisas grandiosas. Mas às vezes nós vamos precisar pagar um preço. Às vezes nós vamos precisar ter que dedicar tempo, ter que sair de casa, ir para um lugar longe. Vai ter que sofrer às vezes, para viver o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Eu sei que tem muita coisa que você leva na sua vida e que diz, poxa, já está bom, já fiz demais, mas sempre há um espaço para nós abençoarmos mais vidas. Não desista. Lembra que eu falei, revisite no seu coração. E para nós vivermos as grandes coisas que o Senhor tem para a nossa vida, nós temos que dar esse passo. Você pode dar esse passo essa noite. O Senhor está te chamando para você fazer a diferença aqui na casa do Senhor, para fazer a diferença no seu trabalho, na sua escola, aonde você vive, no seu ambiente, o Senhor está te chamando. E a terceira coisa, meus irmãos, diz o seguinte: nós falamos que precisamos ter um relacionamento com Deus, nós falamos que nós precisamos sair da nossa tenda, mas a terceira coisa também é muito importante. O Senhor cuida daqueles que fazem a sua vontade. Tem um texto de Marcos, capítulo 10, versículo 29, que diz o seguinte: não há aquele que tenha deixado casas, terras, pessoas, tudo para viver o meu nome, que não receberá 10 vezes mais aqui ou no porvir. Ou seja, meus irmãos, quando nós nos entregamos para viver as coisas do Senhor, Ele cuida de nós. Podemos
não receber tudo de volta que a gente perde aqui nessa terra, mas nós temos um prêmio garantido que é a eternidade com Cristo Jesus. Meus irmãos, não há nada melhor quando nós vivemos uma vida para com Deus, porque nós já vencemos no final de tudo. Dar-te-ei a coroa da vida para aquele que for fiel até o fim. E aí a gente olha para nós, e a nossa vida e fica pensando assim, poxa, mas se eu fizer tal coisa, será se eu vou conseguir ter o meu sustento? Será se eu vou conseguir, de fato, viver bem em meio a isso que o Senhor está querendo para a minha vida? Mas o Senhor cuida daqueles que Ele envia. Nós sempre falamos um jargão muito legal em meio dos amigos, olha, quem o Senhor envia, Ele paga a conta. Não é mesmo? Quando o Senhor quer te enviar para fazer algo no nome dEle, Ele vai cuidar de você. Ele vai estar com você, meus irmãos. Isso não é mito, é verdade. A palavra do Senhor fala, a palavra do Senhor nos testifica que Ele estaria conosco até a consumação dos tempos. Meus irmãos, não desacredite, não escute as inverdades, essas mentiras que as pessoas falam por aí. O Senhor está conosco e estará com a sua igreja até a consumação dos séculos. Existe um texto que prova tudo isso que eu estou falando. Em João, capítulo 21. Depois você vai ler esse texto em casa, que é muito grande. Se eu ler com você aqui, aí extrapola todo o tempo, né? Aí a gente não termina. Mas você vai ler em casa, João, capítulo 21. Esse texto fala sobre um homem, que por sinal também tinha o nome de Pedro. E geralmente Pedro é aquele tipo de pessoa que toma a frente das coisas. Geralmente é aquele carinha assim, né, pastora Jussara? Que quer fazer o negócio e sai fazendo sem ver as consequências. O apóstolo Pedro, junto com os discípulos, estavam desacreditados. João capítulo 21, você vai ler em casa depois. Estavam desacreditados. Jesus tinha morrido, eles não tinham entendido muito bem esse negócio de ressurreição, que Jesus ia voltar, não sabia se isso era verdade ou era inverdade, e Jesus toma a frente, Pedro, na verdade, toma a frente e diz o seguinte, eu vou voltar a pescar. Não sei vocês. Vocês aí, que não estão conseguindo se entender o que vocês vão fazer, eu vou voltar a pescar. Aí os outros, né, Maria vão com as outras, faz o seguinte, tá bom, vamos voltar a pescar junto contigo. Revisitando o paralelo, o texto de Lucas 5, onde eles foram chamados. Passaram, mais uma vez, a noite toda pescando e nada pegaram. E aí, Jesus estava lá na praia já, esperando eles. E você acha que Jesus não tem senso de humor, não? Jesus, quando vê os discípulos chegando, pergunta para ele, vocês pegaram alguma coisa? Ele sabe de tudo. Sabia que eles passaram a noite toda e não pegaram nada. E ele é bondoso, novamente, assim como ele fez em Lucas 5, para eles jogarem a rede. E aí, bondoso como ele é, fala, joga a rede mais uma vez. E aí, Pedro já estava entendendo ali que aquele cara era um cara diferente. E aí eles jogam a rede novamente. E o texto diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Não são peixes, meus irmãos, não são peixes pequenos, não são peixes pequeninos, são grandes peixes. Eles pegaram 153 grandes peixes. Pedro tomou de conta por si mesmo e percebeu que aquele era Jesus. E aí, aquela passagem que nós conhecemos e muitos conhecem, Jesus faz algumas perguntas para Pedro e diz o seguinte, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, Senhor, eu te amo. Então, cuide das minhas ovelhas. Aí, ele pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Senhor, sabes que eu te amo. E ele pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Pedro
Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos naquele momento, e quer falar conosco essa noite, é que Ele cuida de nós. E aquilo, meus irmãos, em que nós precisamos, seja nos mínimos detalhes, Ele vai cuidar e vai nos dar em abundância. Ele mostrou para os discípulos naquele momento ali da pescaria, 153 grandes peixes, para tudo que vocês precisam, Jesus Cristo dará em abundância. Ele supre, meus irmãos, Ele cuida. Ele mostra para os discípulos naquele momento, mostra para nós essa noite, que Ele paga a conta, que Ele cuida de nós, que Ele vai prover. Ele é o Deus do cuidado, Ele não está indiferente lá no céu, e está como se não estivesse nem aí com você, não é assim. Mas o que Ele quer de mim e de você, é que nós cuidemos das ovelhas dEle. É que nós pastoreemos as ovelhas dEle. É que nós estejamos com essas ovelhas, que tanto dão trabalho, mas que alguém precisa cuidar. E tudo do que for necessário, Ele vai nos acrescentar. E agora, lembra que eu falei que ia contar um pouco sobre a minha história? Encerro aqui praticamente contando um pedacinho do meu testemunho, que aí você me conhece, a gente já sai daqui conhecido, né? E aí eu vou te provar através da minha vida. Se você não quiser acreditar, depois toque em mim no final do culto, para ver que eu sou real. Não sou aqui, tá? Uma miragem. Mas eu encontrei Jesus como meu único e suficiente Salvador em 25 de outubro de 2019. Faz pouco tempo, alguns aninhos atrás. E foi um dia, meus irmãos, pontual, onde você acorda e está tudo estranho. Sabe aquele dia estranho? Sabe aquele dia em que não é o normal, não é o cotidiano? Eu fui para o trabalho, passei o dia todo no trabalho com a sensação estranha, e fui para casa e começo a olhar os status do WhatsApp. Naquele tempo, o Instagram ainda não era aquela coisa toda que é hoje. E aí eu comecei a passar um status, despretensiosamente, um por um. E aí, em um desses status, eu vi uma imagem assim: hoje tem célula na minha casa, venha e participe. Era um amigo meu chamado Felipe Viana, ele estava compartilhando essa pequena imagem, talvez que quando o cara da mídia que faz, você não compartilha, que não vai ter grandes efeitos, olha, teve. Aquela pequena imagenzinha. Aí compartilhou no story do WhatsApp dele, eu olhei, eu falei, olha, o que é isso aí? Não, aqui a gente fala sobre Jesus, né? Mandei mensagem para ele. Eu já o conhecia, a gente jogava bola juntos, né? Por sinal, Felipe Viana sempre foi muito bom jogador, era aquele perninha, aquela coisa. E manda mensagem para ele, fala, pô, Felipe, o que é isso aí? Não, aqui a gente fala sobre Jesus, é um encontro bem legal, é um momento, vem participar. Aí eu falei, tá bom, vou para tua casa. E daí nós vamos juntos. E aí fomos. 25 de outubro de 2019, uma sexta-feira. E lá foi falado sobre o Evangelho de Jesus. Naquele dia, eu entendi que eu era um pecador e que eu precisava desse Jesus Cristo na minha vida. Foi um momento onde falaram assim, tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus. Eu desvencilho a minha mão da esquerda e da direita e vou em direção ao abraço de Cristo. Naquele dia é como se todas as dores fossem curadas. A gente se derrama em lágrimas. É uma coisa linda. O encontro pontual com Jesus, meus irmãos, das melhores coisas que a gente pode sentir. Se você não sentiu ainda, o Senhor quer falar com você através dessa noite. E eu senti aquele abraço, meus irmãos, que abraço maravilhoso. É um negócio assim que não dá para descrever. Né? É só fé mesmo, para quem acredita. E aí a vida mudou. O que era um Pedro antes desse dia, para depois, meus irmãos, é uma vida diferente. Porque a partir daquele dia em diante, meus irmãos, agora tinha um servo de Jesus. No domingo pela manhã eu fui para a igreja. Está vendo quem é o crente que não está vindo domingo pela manhã? Olha, o novo convertido foi direto para o culto domingo pela manhã. Não tem desculpa. E aí eu entrei, sentei no banco, aí o pastor naquele tempo falou o seguinte, olha, vamos iniciar uma classe de batismo. Eu levantei minha mão, eu quero me batizar. E fui se entregando,
para ao Senhor. Eu costumo dizer que para mim que um cristão saudável é um cristão que sabe o que é certo, o que é errado, que entende que é Cristo Jesus, que não mente mais, que vive uma vida correta, em que segue a Jesus e que serve na igreja. Em um ano, meus irmãos, já estava assim. Mas foi uma vida de entrega. Eu lembro que teve um dia que eu me tranquei dentro do quarto, li Gênesis todinho, 50 capítulos em uma noite, o negócio assim estava tremendo. E fui vivendo a caminhada de Deus. Um ano já era um cristão saudável. Mas aí, teve um dia que foi pontual. Nós fomos para uma viagem missionária em São Félix do Xingu, no extremo norte do Pará. Você já percebeu o tanto que eu falei aqui, que eu não sou carioca, né? Deu para perceber já no meu sotaque, né, gente? Não sou carioca. Vim lá do Pará. E aí fomos para essa viagem missionária. Juntamos todo mundo ali da igreja, partiu fazer a missão. Chegamos numa cidade chamada, não é nem cidade, é distrito, Taboca. É o distrito de São Félix do Xingu. E nós começamos então a evangelizar naquele lugar. Formou-se um grupo, eu, pastor José Carlos Lopes, a esposa dele, a irmã Nazilda e a Ellen. Nós íamos então de porta em porta, batendo naquelas casas e dizendo, Jesus Cristo salva. E era interessante que nós falávamos com algumas pessoas, e algumas pessoas reconheciam Jesus como o único e suficiente Salvador, mas outros não. E começou a ser gerado dentro do meu coração, lembra que eu falei? Algo que é gerado dentro do seu coração. Primeiro o querer, depois o realizar de Deus. Foi gerado dentro do meu coração aquele incômodo. Então quer dizer que se essas pessoas morrerem hoje, estarão perdidas eternamente, precisa de alguém para pregar a palavra do Senhor. Eu lembro que eu falei para o pastor, que eu não quero nem voltar para minha cidade, quero ficar aqui. Ficar logo aqui, fico logo vivendo só do evangelho. Falei, calma aí, menino, tu precisa voltar para casa, tem as tuas coisas para tu resolver. Voltamos e aí eu comecei a ser intencional. A partir do momento não virei mais só aquele cristão de banco, não. Comecei então a pregar o evangelho. Comecei então a compartilhar o evangelho, falar com as pessoas sobre Cristo. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí teve um belo dia que foi um dia pontual, onde o pastor José Carlos pregou uma mensagem sobre 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. E eu e João, o bispo aqui também estudou, a história de Jussara, os irmãos aqui que talvez já visitaram essas questões bíblicas. O texto, ele fala para um contexto, em um tempo específico, para pessoas específicas. Mas naquele dia, quando o pastor Carlos pregou aquela mensagem, que dizia, Samuel, Samuel, fala que o teu servo ouve. Naquele dia parece que a palavra estava falando para mim, era algo, meus irmãos, que rasgava de dentro para fora, era uma chama que começava a arder dentro de mim, que eu não conseguia explicar. E naquele dia eu entendi. Corta aqui, que naquele momento que eu estava ainda na viagem, eu falei assim, pastor Carlos, a única coisa que eu não quero fazer na minha vida é ser pastor. Corta agora, para esse momento do culto. Depois que terminou e ouvi a voz do Senhor me chamando, eu falei assim para ele, pastor, eu quero ser pastor. E aí as coisas começaram a acontecer. Comecei a pregar nos cultos, a levar a palavra do Senhor, levar o evangelho de Deus. Mas por que eu estou contando toda essa história? Porque há um momento em que foi-se levantado o desafio de fazer o seminário. Eu não sabia o que era esse negócio de seminário, estava entendendo ainda, começando tudo, né? Falou, não, você precisa se capacitar, né? Você precisa estudar, para você que quer ser um pastor, você precisa fazer o seminário. Eu falei, tá bom. Onde é que é? Não, tem umas opções aí, você pode ir para o Equatorial, você pode ir para Recife, você pode ir para o Rio de Janeiro. Eu comecei ali a pesquisar, estava muito inclinado para ir para o Recife. Tinha amigos lá, conhecidos, né, aquela coisa boa. Aí um dia eu estava descendo a escada da igreja, eu ouvi uma voz bem assim, você vai perguntar para mim quando? Aí eu falei, Senhor, eu tenho que perguntar para ti? Lá vai orar. E tudo só deu certo para cá. E aí, 3 de fevereiro de 2022, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. E infelizmente, as pessoas que são de fora, meus irmãos, o Rio de Janeiro é o lugar mais perigoso do mundo. A minha mãe já estava falando assim, meu Deus, vai lá para o Rio de Janeiro, para o meio da bala, no meio da dificuldade. Não conhecia ninguém.
não sabia o que me esperava. Mas essa história toda não é sobre mim, fui só um instrumento. Mas em 4 anos que eu estive aqui, meus irmãos, não me faltou nada. O Senhor cuidou de todas as coisas. O Senhor supriu todas as coisas. Quando o Senhor quer fazer alguma coisa através da sua vida, Ele vai cuidar de você. Chegava aqueles momentos assim, momentos difíceis, e do nada vinha a provisão do Senhor. E aí você relembra que não é por nós, não somos nós, é o Senhor. Ele cuida. Aqueles que Ele envia, Ele paga a conta. Ele supra as necessidades. E está aqui. Alguém que veio de um lugar desconhecido, não conhecia ninguém. Já tem até noiva aqui para levar embora. Ô glória! Mas o Senhor cuidou de todas as coisas. Não faltou nada, gente. Eu sei que a gente sempre quer o melhor, né? A gente sempre quer mais. Mas tudo que é necessário, meus irmãos, não faltou nada. Se o Senhor quer fazer algo através da sua vida, Ele vai cuidar de você. Se possível, vai pegar 153 grandes peixes para te mostrar. Falar assim, olha bendito, aprenda, eu quero cuidar de você. E eu quero fazer um chamado essa noite. O chamado para quem entendeu essa mensagem, quer se colocar à disposição hoje para viver a vontade que o Senhor tem para a sua vida. De tudo que eu falei aqui, meus irmãos, nós precisamos dar um passo de fé. O que o Senhor tem falado ao seu coração? O que o Senhor tem ministrado na sua vida? Eu quero fazer uma oração e quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero interceder pela sua vida, porque o Senhor marcou um encontro com você essa noite. A palavra do Senhor diz, não endureça o nosso coração quando Ele bater na porta dele. Abra a porta, porque o Senhor quer fazer algo novo na sua vida. O Senhor quer agora, através de você, abençoar vidas. O Senhor quer agora, através de você, que vidas conheçam a Ele. E às vezes você vai precisar sair de casa, às vezes vai doer, mas o Senhor vai cuidar de todos os detalhes. Você acabou de ouvir a minha história, você acabou de ouvir o meu relato. O Senhor, Ele é real, Ele é vivo, Ele não está morto, meus irmãos, Ele ressuscitou ao 3º dia, e Ele reina junto com o Pai. Está lá. E essa noite, Ele quer falar ao seu coração. Por isso eu quero fazer uma oração na sua vida. Pode fazer. Quero fazer uma oração para que você venha aqui na frente se você entendeu essa mensagem. Se você entendeu que o Senhor está te chamando essa noite para fazer algo diferente. Longe, hein? Tem nada combinado. Tu veio da onde que tu falou? Do Pará. Do Pará. Do Pará. Do Pará. É, irmão. Se o Senhor falou ao seu coração essa noite. 24 anos, está se formando em teologia. Isso mesmo. No Seminário Batista, junto com o João Vitor, né? Terminamos juntos, praticamente. Rapidinho, 6 anos. 4 anos, na verdade. Não, estou falando, você aceitou Jesus de 19, não foi? 19. Com 25, são 6 anos. 6 anos. 6 anos. Deus já fez essa... Ninguém poderia imaginar, né? Ninguém poderia imaginar. Deus é bom? Deus é bom. Glória a Deus, gente. Irmão, se você está com vergonha, quem fique entendeu de pé. a mensagem do Senhor? Eu acho que essa pregação para todos nós, né? Para todos nós. Deus tem um chamado. Quem Amém. sabe está amortecido, né? É verdade. Adormecido no coração. É verdade. Se você foi tocado por essa mensagem, o nosso missionário, como é que é? É, missionário, por enquanto, né? Pastor, só no final do ano agora. Mas o meu filho falou que você já é co-pastor lá em São Paulo. Que lugar de São Paulo? Não, aqui no Rio ainda. Aqui no Rio? Isso. E qual a igreja? Na Igreja Batista Orla Rio. Orla Rio, onde é isso? Que Lá no bairro? Flamengo. No Flamengo? Lá Na no Orla do Flamengo. Flamengo? Isso, Orla do Flamengo. Lugar bom, hein? É legal. Muito, eu conheço lá. Irmão, o missionário, o pastor, o que for, na verdade, segundo a mensagem, ele vai orar por você. Eu vou colocar minha mão no meu coração, porque o chamado é para todos nós, amém? Pode orar então, irmão. Quero orar pela sua vida, meu irmão e minha irmã. O Senhor falou com você essa noite. Sim, sim. E nesse momento, relembre daquilo que o Senhor tem te chamado. Reaqueça esse chamado.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, aleluia, Senhor. Obrigado por esse momento tão especial que o Senhor tem nos dado nessa noite, meu Pai. De termos um encontro especial, pontual contigo, meu Pai. De ouvirmos a Tua palavra. E o Senhor, meu Pai, nos chama. O Senhor, meu Pai, tem levantado esta igreja nesse tempo para ser, Senhor, a luz da esperança nesse lugar. E são através de vidas, meu Pai, que são instrumentos do Senhor, que hoje, meu Pai, ouviram e sentiram no coração o Teu toque. Se o Senhor, meu Pai, tem direcionado alguém, se o Senhor, meu Pai, tem chamado, meu Pai, alguém aqui, desperte essa vontade no seu coração, que o Teu Santo Espírito, meu Pai, haja na vida dessas pessoas e que assim elas possam sentir, meu Pai, o Teu poder. Dando para elas, meu Pai, o fogo do Espírito Santo, para que possam então viver as coisas grandiosas que o Senhor tem, meu Pai, esperado para elas. Meu Pai, não é por nós, não é porque nós somos bons, não é porque, meu Pai, nós somos eficazes, não é sobre isso, Senhor, é sobre Ti, meu Pai, é sobre Jesus Cristo que quer nos usar. Senhor, tira a vergonha. Senhor, tira, meu Pai, os impedimentos, tira, Senhor, tudo aquilo que prende essa pessoa de ficar só sentado, de ficar, meu Pai, só sendo reativo, meu Pai, sejamos ativos no reino de Deus, sejamos aqueles, meu Pai, que façamos a diferença neste lugar, e que na casa do Senhor, meu Pai, nos entreguemos completamente. Senhor, fale a esses corações que hoje deram um passo à frente, para viver o que o Senhor tem para eles. Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor dê a força, o poder do Teu Espírito, a coragem para que eles possam seguir à frente vivendo a Tua poderosa, maravilhosa, grandiosa vontade. É assim que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, glória a Deus, aí uma salva de palmas. Estou pegando, eu me lembrei dessa música. Não sei se tu conhece. Deus cuida de mim. Pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra de tuas asas. Deus cuida de mim. Eu não ando só tua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Agora tu imagina um jovem, há 6 anos atrás, com 24, quanto tinha? 18 anos. 18 anos. Irmão, ele foi cedo, né? Tem outros que vão mais tarde, mas é importante, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não feche os seus ouvidos, né? Que cada um possa despertar o chamado de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Eu quero dar a bênção final e você vai sair cantando. Pastor Abel, vem cá, Pastor Abel, dá a bênção aqui pro povo. Põe a letra, por favor. Coloque a mão sobre o seu coração. Amém. Coloque a mão no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia. Que Deus sobre ti resplandeça o teu rosto. Que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que nós possamos ter uma semana na paz do Senhor. Amém. Deus cuida de mim. Eu preciso aprender das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua